gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sol e sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu decidi trazer aqui um vídeo bem completo de muitas recomendações que, na minha percepção, são perfeitas. Calma, vamos lá. Que eu falo e repito muitas vezes que um livro é perfeito para cada pessoa. Então, o livro que foi perfeito para mim pode não ser perfeito para você. E nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre isso, de que um livro, às vezes, ele não precisa ser objetivamente perfeito. Às vezes, tudo que ele precisa fazer é ser perfeito na sua vida, ou causar alguma coisa em você, mudar um pouco a pessoa que você é, que já torna dele um 5 estrelas favoritado que você vai levar pro resto da sua vida. Então, nesse vídeo eu vim mostrar esses meus livros, que pra mim moram dentro do meu coração, que fizeram de mim quem eu sou hoje. Alguns deles não são mais livros que eu considero que são diariamente impactantes na minha vida, a maioria sim, mas alguns não. Porque a vida é feita de fases. E assim como hoje em dia eu tenho os livros que me encantam, a Mini Sol também tinha os livros que encantavam ela. Então eu vim trazer esse parâmetro grande aqui com recomendações de vários gêneros. Tem muito livro bom por aí. E se você quiser pegar alguma recomendação aqui, conhecer um pouquinho dos livros que eu amo e se apaixonar também, porque eu acho impossível não se apaixonar por pelo menos um livro dessa lista. Sem mais enrolações, vamos lá. Gente, para início de tudo, nós vamos começar falando dos livrinhos que mudaram a vida da Mini Sol assim que eu comecei a ler, ou nos anos para trás, ou seja, hoje em dia eles não fazem mais tanto coisa comigo, eu já li livros melhores, eu já vi coisas que transmitem melhor o que eu precisava ler, mas que na época eu não tinha visto ninguém verbalizar dessa forma, ou que eu não tinha visto nada parecido e que foi realmente muito um acontecimento pra mim. Ai, gente, tem um apego muito grande no coração por esses. Tá, vamos lá. O primeiro que eu vou falar aqui é Um Ano Solitário, da Alice Oseman. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a ler. Pra quem não sabe, eu comecei a ler com os quadrinhos de Heartstopper. Foi meu primeiro contato com o livro por livre e espontânea vontade, né? Porque eu já lia outros livros obrigatoriamente. Mas o primeiro livro que eu quis ler e que eu peguei pra ler foi Heartstopper, que é da mesma autora. E eu resolvi pegar esse aqui pra estender um pouco a história, porque eu sou apaixonada por esse universo. Então eu li todos os livros da Alice Oseman naquele ano, e todos eles foram importantes pra mim de uma forma, mas esse aqui foi mais por alguns motivos pessoais e, tipo, ele refletiu muita coisa que eu senti e não sabia como definir, então foi muito importante pra mim na época. Um Ano Solitário vai contar pra gente a história da Tori, que ela vive numa casa com dois irmãos e uma família normal, ela é feliz até um certo ponto, mas ela é uma pessoa com uma personalidade bem característica. Então ela sempre sente que ela precisa cuidar das pessoas e ela carrega muito peso com ela, mesmo que não seja necessário. Então vai contar muito sobre o irmão mais novo da Tori, que é o Charlie, que é o mesmo Charlie dos quadrinhos de Heartstopper e da série, enfim. Vai contar como essas questões relacionadas a ele refletem na Tori e na vida dela, e em como ela mesma afasta ou aproxima as pessoas dela por causa das preocupações e dos pesos que ela carrega. E eu recomendo muito pra quem tá também nessa fase da adolescência. Eu acho que é uma leitura que realmente vale muito a pena pra você que tá nessa faixa etária. Em seguida, um livro que eu guardo muito amor também, que é As Vantagens de Ser Invisível, porque é um dos meus filmes favoritos. Eu já reli esse livro 3 vezes, inclusive a última foi agora em abril pro meu clube do livro. Toda vez que eu leio é uma experiência diferente, e toda vez que eu reassisto o filme é uma experiência diferente. Porque esse livro e esse filme, ele tem muitas interpretações e muitas nuances no meio dele que você vai percebendo cada vez que você vê ou assiste, né? É muito doido ver que eu li ele quando eu ainda tava no ensino fundamental e tive uma experiência muito intensa, e agora, finalmente, no ensino médio, eu tenho uma experiência mais intensa ainda, então é muito bizarro de ler, assim, é muito bom. Esse livro vai contar pra gente a história do Charlie, que ele é um menino muito introspectivo, muito quietinho, ele não tem muitos amigos. Algumas questões que a gente vai descobrindo ao longo do livro. E eu acho que esse é o tipo de livro que quanto menos coisa você souber, melhor vai ser a sua experiência de leitura. Então vá sabendo que vai contar a história do Charlie entrando no seu primeiro ano do ensino médio. Então ele tá indo pra uma fase nova, quando ele é uma pessoa muito solitária e que pensa demais e que não tem muitos amigos. E, de novo, é pra essa faixa etária mesmo. Talvez se você ler adulto, você não vai sentir a mesma coisa que você leria se você lesse nessa faixa etária. Então, fica com essa dica. O próximo é pouco conhecido, mas eu acho que merecia muito mais reconhecimento do que ele tem. É Mary Jane. Esse livro eu li no ano antepassado. E foi um livro que, assim, eu fiquei apaixonada quando eu li, porque ele vai contar a história pra gente dessa menininha chamada Mary Jane, que ela tem 13 anos e ela vai trabalhar como babá durante as férias pra uma família muito diferente da dela. Então, a família dela é muito conservadora, eles têm tradições muito impostas,
E de repente ela vai pra uma família que é completamente diferente, eles são meio alternativos, um pouco hippies. O pai dessa família que ela vai trabalhar é um psiquiatra e eles recebem pacientes que são famosos. Então ela começa a ter muito contato com essa família que é bem diferente da dela e com esses famosos também, que vão apresentar pra ela um mundo completamente diferente. É um livro que eu gostaria muito de reler, porque eu acho que hoje em dia eu pegaria muita coisa que eu não peguei na época, tem umas coisas que ainda ficam assim na minha cabeça. Saibam que tem uma pegada meio Daisy Jones, da fama, e que vai falar muito sobre fama e muito sobre amadurecimento, e muito sobre a vida em diferentes fases. Tipo assim, existem 2 tipos diferentes de vida, você pode escolher a que você vai seguir, sabe? É bem diferente, é bem legal. Então foi muito gostoso e eu recomendo muito, eu acho que todo mundo deveria ler. Em seguida, nós temos um livro que foi realmente um acontecimento na época que eu li. Eu coloquei minha família inteira pra ler esse livro, mas foi A Vida Invisível de Ed La Rue. Eu sei que todo mundo tava esperando achar esse livro aqui e realmente ele está. A Vida Invisível de Ed La Rue vai falar sobre essa moça que ela tava nos... Acho que, gente, eu sou péssima com o século. Eu sou péssima com o século, mas é em 1700, tá? Anos vêm, anos vão, eu não sei os séculos de cor, então me desculpem. Mas, nessa época, ela estava sendo forçada a um casamento arranjado com um homem que ela não queria se casar, porque ela em si não queria se casar com ninguém. Ela gostava de aproveitar a vida dela com as coisas que ela tinha. E, pra fugir desse casamento arranjado, ela fez orações muito fervorosas pra um deus aleatório que ela não conhecia. Então diziam que não era muito bom você ficar fazendo orações durante a noite, porque você não sabe qual deus vai te responder. Mas ela faz do mesmo jeito porque ela estava desesperada. E um demônio, se assim podemos dizer, um deus da escuridão, não sei, atende essas orações dela e concede o desejo dela, que era de viver para sempre e fugir desse casamento arranjado. Quando é permitido para ela que ela viva para sempre, ela percebe que ela vai viver para sempre, ela vai. Mas ela vai ser esquecida, ninguém nunca vai se lembrar dela. Então, a partir do momento que ela, passa por uma porta, a pessoa que tava conversando com ela se esquece completamente que ela existe. E ela é impossível dela formar laços e mesmo dizer o próprio nome dela. Ela nunca consegue dizer o nome dela mesmo. Mas o que realmente me chamou a atenção nesse livro, além, claro, dessa coisa de você ser lembrado, é que ela, ao longo do tempo, vai conseguindo, do jeitinho dela, causar um impacto no mundo através da arte. Então, isso é magnífico e, a minha relação com a arte mudou muito depois que eu li esse livro e eu acho que foi ele que despertou principalmente o meu amor pela arte. Virei uma apreciadora muito maior das artes e muito mais sensível depois de ler esse livro, então eu sou muito grata a ele por causa disso. E eu tenho muita vontade de reler um dia. Tudo bem que é um livro bem grandinho e que é cansativo. Ele vai bem devagar, mas vale muito a pena. Mudou muito a minha vida e eu sei que mudou a vida de muita gente. O outro, que provavelmente é o mais recente dessa lista que eu li, foi Gente Ansiosa, do Frederick Bateman. Eu li esse livro assim que eu fui diagnosticada com ansiedade. E foi muito importante pra mim ter lido ele. Não porque ele trata sobre a ansiedade. Não é o foco do livro. Eu fui achando que ele fosse trazer um estudo mais aprofundado sobre a ansiedade. Não, gente, não é o foco do livro. Ele não vai falar sobre a ansiedade. Ele vai ser tipo uma sátira. É muito engraçado, é muito gostoso de ler, é muito... Ai, uma delícia. Enquanto ele mostra que as pessoas são erráticas. Quantas pessoas podem ser erráticas. Mesmo ele não falando sobre diretamente a ansiedade, ele conversa diretamente com a ansiedade. Então é muito, muito, muito bacana. Esse livro vai contar a história pra gente dessa visitação a um apartamento. Que sabe quando faz aquelas visitações pra você decidir se você quer ou não comprar o apartamento? Então, acho que 8 pessoas vão visitar esse apartamento pra comprar. E de repente entra uma pessoa lá fazendo todo mundo de refém. E eles acabam sendo feitos de refém. E a gente acompanha tanto o que tá acontecendo lá dentro do apartamento enquanto eles são feitos de refém, né? Ponto de vista de cada uma das 8 pessoas, quanto dos policiais que estão do lado de fora tentando convencer o assaltante a liberar as pessoas. Então é muito, muito, muito legal. Mas eu recomendo muito, muito mesmo esse livro. É uma leitura coração quentinho, eu tenho um apego emocional gigantesco com esse livro. Vamos lá. A Casa no Macerulho, que foi o meu livro favorito por um bom tempo depois que eu li, mas que hoje em dia eu vejo que ele tem um lugar muito grande no meu coração, mas que ele não chega a ser um livro favorito. Esse livro fala sobre todo esse conceito de found family, que é família encontrada. É uma trope, né, que fez bastante sucesso agora no BookTok, que nesse livro a gente consegue ver bem exemplificado. Ele usa algumas alegorias fantásticas, né, um livro de fantasia, que vai explicar uma coisa muito básica, que é o amor e a conexão entre pessoas, e a família que não é de sangue por meio dessa fantasia. É um livro lindo, gente. Acho que é o livro mais bonito que eu já li na minha vida, com certeza. Ele vai falar sobre esse mundo onde existem
crianças peculiares. Então, tipo, as crianças são esquisitas, tipo, muito esquisitas. Existe um que ele é feito de gosma, existe uma que ela é literalmente um gnomo, existe um que é o anticristo. Existem vários diferentes tipos. E os que são só um pouquinho diferentes, tipo, soltam fogo, alguma coisa boba assim, eles ficam em orfanatos normais. E existem aqueles que são muito diferentes, que é o caso da Casa no Macerulho, que é um desses orfanatos que tem as crianças mais peculiares de todas, e que esse cara que trabalha na agência, que gerencia esses orfanatos, que é o Linus, o nosso protagonista, vai ser escalado para fazer um trabalho de vigilância nessa Casa no Macerulho, onde ele vai ter que passar um tempo com essas crianças lá. Ai, gente, é o tipo de livro que eu queria que todo mundo lesse. Eu acho que se todo mundo lesse A Casa no Macerulho, todo mundo, a gente seria uma sociedade muito mais feliz. Gente, eu vou pedir licença pra tirar esse moletom, porque esquentou um pouquinho, peraí. Vamos falar agora, finalmente, sobre os meus livros favoritos da vida. Aqueles que, pra mim, são perfeitos. São a definição de perfeição em livro. Então, se você vê um que tá falando que o livro é perfeito, é comparado a esse parâmetro, só pra vocês terem essa ideia. Vamos começar com A Canção de Aquiles, da Madeline Miller. A Canção de Aquiles é um livro que você precisa sentir o feeling. Ele é um pouco cult em algumas interpretações, mas se ele atingir o público certo, você vai ficar completamente obcecado pela história. Vai contar pra gente uma releitura da Guerra de Troia. Então vai contar toda a história da Guerra de Troia, só que com a contextualização de que Patroclo, que era o companheiro de Aquiles, era seu par romântico. Então vai trazer na perspectiva do Patroclo, que é ele que narra a história, toda a trajetória do Aquiles. Não é um livro de romance, tá? Não é um livro de romance. Eu fui achando que fosse, e eu acho que justamente por não ser, e por ser um livro muito mais profundo do que isso, foi uma experiência tão profunda pra mim. Porque vai contar sobre os horrores da guerra, os sentimentos do guerreiro Aquiles, e vai trazer os sentimentos do Patroclo, e vai mostrar todo esse lado da mitologia grega que a gente não pega nos livros e nos filmes que a gente vê sobre. E me fez me apaixonar muito mais pela mitologia grega. Então eu acho que é um apego emocional que eu tenho. Não é muito objetivo do livro, mas que... Ai, gente, essa é uma história que tira o fôlego. Você chega no final, você sente que você ficou prendendo o fôlego o tempo todo, mas por um motivo bom. É um 5 estrelas favoritadaço pra aqui. Então, leiam, vocês vão amar. Em seguida, gente, nós temos O Jantar Secreto, do Rafael Montes. Rafael Montes é o meu autor favorito da vida, com certeza. Eu já li todos os livros dele. E Jantar Secreto foi o primeiro deles. E foi o meu favorito, com certeza. Eu sou vegetariana desde os 10 anos de idade. E, tipo, eu sempre quis ser vegetariana, mas eu não sabia muito explicar por que pra mim era tão errado o consumo de carne. Então eu não conseguia explicar pros meus pais que não são vegetarianos, eu não conseguia explicar pros meus amigos que me perguntavam. Aí esse foi o primeiro livro a olhar pra mim e falar, tipo assim, não, realmente o consumo de carne pode ser cruel. É um ato de crueldade. Porque imagina se isso fosse feito com humanos. E foi nisso aqui que eu consegui verbalizar tudo que eu sentia. Então, foi com base nele que eu expliquei para meus pais, que eu expliquei para meus amigos, que eu expliquei para todo mundo. E toda vez que eu falo de vegetarianismo, eu preciso voltar para esse livro, porque é nele que a gente encontra toda a crueldade da exploração animal, pro consumo principalmente, exposta na pele de seres humanos. É um livro que te deixa enjoado. É um livro nojento. Eu vou ter que dizer, é um livro nojento. Porque vai ser gráfico e o Rafael Montes, ele tem essa característica muito forte do absurdo. Então ele é muito absurdo e ele escreve coisas absurdas. Então você precisa ter um estômago muito forte pra ler isso aqui. Todo livro do Rafael Montes, apesar dele ser meio nojento, ele é perfeito. Então recomendo sim, mas tenha cuidado. Esse livro vai contar pra gente a história desses amigos que moram juntos num apartamento no Rio de Janeiro. Eles são todos estudantes. E um dia eles percebem que eles estão devendo muito dinheiro do aluguel. Então, pra resolver esse problema, um dos amigos deles, né, que estuda culinária, ele decide dar um jantar pra milionários num site onde você faz tipo uma reserva no restaurante, só que você faz na casa de alguém. Então, ele resolve pede pra fazer o anúncio, e um desses homens, né, decide que seria uma ótima ideia anunciar um jantar de carne humana, brincando, mas quando ele percebe, várias pessoas compraram um jantar que o ingresso custava tipo 10 mil reais. Então, eles ficam assim, nossa, muita gente comprou, mandaram dinheiro, a gente tá com o dinheiro aqui agora, como é que a gente faz? A gente não serve carne humana? Então, eles resolvem fazer
o jantar com carne humana. E a partir daí a gente vai vendo uma sucessão de jantares pra elite carioca servindo carne humana. Então começa a virar, tipo, associação super secreta, uma coisa muito obscura. E, tipo, é um livro que vai escalando, sabe? Ele começa assim, aí quando chega você vai ver, ele virou um negócio muito maior e muito cabuloso. Tem aquele pontinho de absurdo do Rafael Montes, mas com uma grande crítica social. O próximo livro é a leitura mais recente dessa lista inteira, que é A Guerra da Papoula, da R.F. Kuang. Eu ainda não falei desse livro aqui, porque eu literalmente acabei de ler ele em abril, mas já sei que vai ser o livro que mudou a minha vida completamente. Eu sempre fui, de pequena, uma pessoa muito sensível relacionada à guerra. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a ler livros de assuntos mais pesados e assistir filmes mais pesados. E assim, eu descobri que eu gosto bastante de ver a verdade nua e crua através da ficção. Então, por mais que seja doloroso pra mim ver um relato de uma crueldade muito extrema, pra mim é melhor saber que esse tipo de crueldade existe do que ficar cética a respeito disso. Foi realmente uma experiência muito intensa, reveladora, assim, de abrir os olhos, ler A Guerra da Papoula. Vai contar pra gente uma ficção, é um livro de ficção, inclusive é um livro de fantasia, sobre, inspirada na Segunda Guerra Sino-Japonesa. Nesse livro, a gente vai ver muito explorada a natureza real da guerra. Então, vai falar pra gente todos os horrores e todas as crueldades e toda a violência que as pessoas são expostas numa guerra. E num mundo onde é tão glorificado a glória militar e tudo mais, a gente esquece que o lado humano das pessoas se perde completamente na guerra. E esse livro vai explorar a desumanização dessa protagonista, que é exposta a todos esses horrores e a toda a luta que ela é exposta a um efeito fantástico, que é uma alegoria muito bacana que a autora criou para explicar também essa desumanização dos guerreiros. Então, eu digo que precisa de muito estômago para ler esse livro, você precisa ir preparado. Mas que se você tiver a cabeça no lugar para ler, vai ser uma experiência que vai transformar toda a sua concepção de guerras e de conflitos armados. É um livro sobre humanidade e a falta dela, que eu acho que todo mundo deveria ler. Esse livro vai contar a história da Rin. É uma órfã de guerra. Então ela não conhece os pais, ela não sabe de onde ela veio, mas ela foi criada por uma família adotiva que não são muito bacanas. E em um momento da vida dela, ela é forçada a se casar com um rico, não sei o que, pra favorecer essa família adotiva dela. Ela não quer se casar e a única alternativa a isso pra ela é conseguir passar em tipo um vestibular ultra super disputado que se chama Keju. E que é impossível, tipo, é um nível de dificuldade absurdo para, caso você seja aprovado, ser admitido na maior escola militar de todo o Império, em que se chama Sinegard. Então, ela estuda muito, acho que por 3 ou 4 anos, muito duro, sendo de uma província que nada favorece ela, e ela é a única a passar dessa província. E quando ela chega lá, ela percebe que todo mundo olha feio pra ela, ela é muito diminuída por ser do interior, por ter passado, falam que ela não merece estar ali. E ela luta muito por isso, pelo lugar dela ali e pela sua capacidade militar. Dentro dessa universidade, ela conhece sobre as lendas xamânicas, que são pessoas que conseguem evocar o poder dos deuses para terem mais habilidades de guerra e tudo mais. E mesmo que ela tenha a alternativa de estudar para ser uma general, ela tem muita habilidade de luta, ela escolhe estudar mais sobre os xamãs, o folclore. Ela acaba sendo envolta nesse meio de xamãs e de poderes quando eclode uma guerra e ela é convocada a lutar como uma das principais guerreiras. A gente acompanha tudo isso nesse livro, é um livro bem grandinho, ele tem acho que 500 páginas e é o primeiro de uma trilogia. Em seguida, vamos falar sobre A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, gente. Esse livro, eu nem sei o que falar, dá vontade de chorar, só de lembrar dele. Todos os livros da Carla Madeira eu também li todos. Cada um deles representou uma coisa que me assombrava e que mudou muito minha concepção sobre. E eu acho que o jeito que a Carla Madeira escreve faz isso com as pessoas. E esse livro em específico, ele mudou muito como eu via o funcionamento do mundo, sabe? Tipo, como eu via a vida e a justiça e como isso age nas pessoas. Tem uma frase desse livro que, assim, toda vez que eu lembro dele, ela vem na minha mente, vem muito na minha mente ao longo do tempo, que é O Cachorro Morde. O nome, A Natureza da Mordida, faz referência a essa mordida, que é a mordida que a vida dá. Então, vai falar muito sobre isso conforme vai falando sobre a relação de mãe e filha e a relação entre família. E, nossa, como a vida deixa cicatrizes dessas mordidas que você nunca vai solucionar. E é assim porque a vida morde, o cachorro morde. Eu queria ter amnésia só pra poder ler esse livro todo de novo. Vai contar pra gente a história dos encontros entre a Olivia e a Bia. A Bia é uma velha que ela foi dada como louca.
Então as pessoas assumem que ela é louca, e ela mesma fala que ela é louca, por mais que ela não seja, e que ela tem muitos problemas envolvendo a filha e um passado que assombra muito ela é muito perturbada pelas coisas que aconteceram na vida dela. Enquanto a Olivia é muito perturbada pelo e se das coisas que aconteceram na vida dela também, por mais que ela seja uma mulher mais jovem. Então as duas se encontram todos os domingos pra ter umas conversas bem profundas sobre isso. E a Bia tá tendo problemas de esquecimento, então a gente vê essas discussões onde ela precisa que a Olivia reconte as coisas pra ela, e a Olivia reconta só pelo prazer de poder falar com alguém, porque ela não consegue mais guardar pra ela um sentimento que ela não deveria estar tendo na concepção dela, porque já passou, mas ela continua triste por causa disso. Então, muito sensível, que se você não tiver no momento certo da sua vida pra ler, você não vai sentir o que você poderia estar sentindo se você lesse no tempo certo. Então, sossega, lê, vá com o coração muito aberto e com muita sensibilidade, que você vai aproveitar isso aqui como nunca. E agora a gente chega no meu grande espectro, porque eu não sei qual desses dois livros é o meu livro favorito da vida, mas eu sei que é um deles. A Saga dos Corvos. É uma série de 4 livros, escrita pela Meg Stiefvater. Eu acho que se tivesse mais reconhecimento, eu seria a pessoa mais feliz da face da Terra. Porque um dos meus maiores agonias da vida é não ter com quem falar sobre esses livros. Mas enfim, vou pegar aqui o primeiro pra apresentar, porque eu não consigo ficar segurando todos, tá? Bom, gente, esse livro vai traduzir muita coisa. Uma das séries mais geniais que eu já li na vida. Porque toda vez que eu leio, eu pego alguma coisa diferente. E eu releio esse livro todos os anos. A série inteira, na verdade. Eu releio toda a série todos os anos. E todos os anos ela tem um significado diferente pra mim. Eu acho que é um livro sobre reconhecimento, sobre amadurecimento. Usa muitas alegorias pra falar sobre as coisas, gente. Eu acho que o mais genial dessa série são as alegorias. Porque ela vai explicar um tópico simples, como, por exemplo, a depressão adolescente, usando metáforas e uma escrita belíssima, com todo um contexto em volta de magia e de reis adormecidos galeses. E uma coisa assim, gente, cada um dos personagens dessa série tem um arco tão profundo que se você for começar a estudar cada um deles, você vai ficar completamente fascinado em como que a autora conseguiu criar esses personagens que são tão caricatos e tão existentes. Porque assim, no final você vê que eles são muito tridimensionais e tem tantas camadas e tantas barreiras que você consegue desvendar só desmistificando cada uma das coisinhas da fantasia que ela criou. É um livro que é sensacional. Eu nunca consegui ver ninguém usando elementos fantásticos e a ficção tão bem quanto a Meg Stiefvater. Sério, é assustador o quanto você fazer uma leitura mais minuciosa desse livro consegue revelar pra você. Esse livro vai contar, objetivamente, a história desse grupo de amigos, uma vez que um deles, que é o Gansey, se muda de vários lugares entre os Estados Unidos procurando por um rei galês morto, porque um dia aconteceu uma coisa com ele lá e disseram que ele precisava encontrar este rei, salvou a vida dele em algum momento da vida dele, que eu acho que é melhor não falar muito porque é legal você descobrir. Nessa procura, ele descobre que existe uma grande lenda sobre Glendower, que é um rei galês que foi morto há muitas centenas de anos atrás. Só que existem lendas de que, na verdade, ele foi adormecido e foi escondido em algum lugar no mundo, enterrado em algum lugar, para quando, em muitos anos depois, alguém conseguir despertá-lo e ser concedido um desejo a essa pessoa. Com base nisso, ele foi desvendando que tinha muita relação com as linhas lei, que são linhas de energia que existem meio que no plano espiritual e no mediúnico. Então a gente também vai acompanhar a Blue, que ela é uma filha de médiums, então ela cresceu nesse mundo sobrenatural e ela tem a habilidade de amplificar os que as outras médiums estão vendo, né, as suas visões e tudo mais. Então ela torna as coisas mais claras. E ele, né, o Gansey e a Blue vão se unir aos amigos do Gansey, que são Ronan, Adam e Noah, em busca desse rei galês. Só que nesse meio tempo eles descobrem muita coisa, e o quanto eles estão diretamente ligados a essa profecia e que existem muitas nuances que você vai descobrindo e, tipo assim, sua mente explode. Se você pegar o início desse livro e o início do último livro, você vai ver que são coisas completamente diferentes e escala muito. E, tipo, você vai entendendo esses personagens como a palma da sua mão ao longo da série. É uma série que eu tiro o chapéu, é uma série que eu... Nossa, eu não sei explicar, gente, eu não sei. Eu queria saber transmitir pra vocês tudo que isso aqui significa pra mim, mas eu acho que eu nunca vou conseguir porque é muita coisa. E o último livro é Daisy Jones and the Six. Esse livro é a maior obra-prima já escrita. Isso eu não tenho com que discordar. Vai trazer reflexão sobre a fama, sobre os personagens, é um estudo psicológico dos personagens. Igual o Garotos Escolas, você consegue estudar cada um deles e entender todas as nuances entre a história. E ele é todo escrito em
entrevista. Então ele tem esse formato bem característico onde eles estão sendo entrevistados. Porque esse livro vai contar a história sobre uma banda, que foi a banda mais famosa nos anos 70. E, tipo, era uma banda de rock super estourada e tudo mais, que era Daisy Jones and the Six, até que ela terminou sem motivo algum e ninguém da banda nunca mais falou sobre isso. Até que resolvem fazer essa sessão de entrevistas para explicar o que aconteceu. Então, cada um dos membros da banda vai dar o seu depoimento sobre desde o inicinho até o fim, falando sobre os problemas pessoais deles ao longo disso. E a gente percebe de que eles já entraram nessa banda se autodestruindo. Então a gente percebe personagens sendo completamente quebrados e remontados pela música e quebrados novamente, destruídos pelo mundo e continuando se autodestruindo pra fama. E o quanto a fama corrói as pessoas e ao mesmo tempo não corrói, ao mesmo tempo reconstrói. Então você vai ficando com a cabeça explodida. É assim, muito, muito bom, muito bom. Trazer um grande estudo de personagem e de relações e quem tá errado e quem tá certo, você não consegue dizer porque tá todo mundo os dois, entendeu? Então, é realmente uma experiência muito singular. The Jones and the Six tem uma coisa muito peculiar, porque, neném, bom dia, é o nome da minha cachorrinha. Gente, ela tava dormindo. Eu acordei ela pra participar desse vídeo. Mas ela se chama Daisy Jones. Então eu acho impossível falar de Daisy Jones sem mencionar a Daisy. Então, essa é a Daisy. Eu sei que eu já mostrei ela algumas vezes aqui no canal, mas eu nunca tinha falado diretamente do livro que deu o nome dela. Gente, ela não é assim, tá? Ela é doida igual a Daisy, é porque agora ela tá com sono mesmo. Desculpa. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo de recomendação de listonas, deixem aqui nos comentários, porque eu posso trazer mais listas falando sobre outros gêneros literários. Posso trazer vários tipos de vídeo de lista diferentes pra vocês, caso vocês queiram. Mas eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo falando diretamente. Gente, eu tô com muito sono. Que foi, meu amor? Mas eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo pra conseguir falar sobre os livros que mudaram a minha vida. E por quê? Porque eu acho que do mesmo jeito que eles mudaram a minha vida, eles têm potencial pra mudar a vida de muita gente. Então, muito obrigada por me ouvirem por tanto tempo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!